Esse aqui é talvez o menor e mais barato temporizador digital que você vai encontrar para uso industrial. Existe uma série de temporizadores aí que são indicados para uso industrial e que são digitais, mas eles costumam ser muito mais caros do que os modelos analógicos e muito maiores também. Normalmente esses temporizadores eles são para porta de painel, mas nem sempre isso é uma vantagem. Imagina que vai ser utilizado num frigorífico, por exemplo, onde vai ter jato d'água na frente do painel. Você precisa proteger o seu temporizador dentro do painel, abrigar ele dentro do painel para evitar que haja contato com a água. Então nem sempre é vantajoso ter o temporizador na porta do painel, às vezes nem espaço tem para isso, a instalação é muito mais complexa também, traz uma série de vantagens, é verdade, mas nem sempre essas vantagens se justificam. Então esse temporizador aqui talvez seja a solução aí para milhares de aplicações industriais onde se é necessário o uso de um temporizador digital. E eu posso citar alguns exemplos aqui onde o temporizador digital ele é fundamental. Um dos exemplos é onde o tempo é muito curto. Você tem, por exemplo, uma esteira, um sensor que lê algum produto e um cilindro pneumático que precisa atuar em 2,5 segundos, por exemplo. É muito mais difícil você encontrar 2,5 segundos num temporizador analógico. Ainda mais se esse tempo ele precisar ser ajustado com alguma frequência. De repente o processo ele muda com alguma frequência e precisa haver um ajuste. Com o temporizador digital você tem muito mais precisão e muito mais facilidade. Então às vezes vale a pena pagar um pouco mais para que a sua automação funcione da maneira correta. Esse temporizador faz parte da mesma linha desses outros temporizadores aqui. São relés de tempo, né? A base deles pode ser sacada. Eu já apresentei os outros temporizadores. Inclusive, esse aqui é uma das grandes vantagens desse relé, né? Imagina a facilidade para fazer manutenção. Não precisa tirar nenhum cabo aqui da base, apenas tira o relé de cima. Inclusive, essa base é intercambiável com os outros relés. Se você já tem um relé analógico, você pode substituir por um digital, desde que a alimentação seja 220 volts, que é a alimentação desse digital aqui. Então, esse aqui, ele é muito mais barato, ele custa aí hoje na casa dos R$70, enquanto que esse aqui custa na casa dos 200, é muito mais, né? Mas ainda assim é muito menos do que um temporizador digital de porta de painel. Então, para soluções onde esse aqui atende, onde as características dele estão adequadas ao uso, esse aqui é melhor com certeza. E tem outras situações também onde o temporizador digital ele se destaca e às vezes pode até ser fundamental. Muitas vezes nem tem como fazer com o temporizador analógico. Eu dei o exemplo do tempo curto, né? Mas tem o caso do tempo longo também. Imagina que você tem um ajuste de dias para fazer. Dá para fazer com o analógico, mas você vai ter que confiar no que aquilo que foi ajustado é o que realmente vai acontecer. E não existe uma precisão tão grande, então é natural que no ajuste de dias você tenha algumas horas para mais ou para menos de tolerância, enquanto que no digital não, você consegue extrema precisão e no minuto em que você quiser que haja o acionamento ou o desligamento, é isso que vai acontecer. Outro grande exemplo onde o digital ele é necessário é quando você tem a necessidade de ajustar esse tempo com alguma frequência. É lógico que ele ainda não é tão bom quanto um temporizador de porta de painel. Se você precisa ajustar de minuto em minuto ou de hora em hora, daí, claro que o temporizador de porta de painel ele se sobressai. Agora imagina que você precisa ajustar todos os dias. Aí não precisa necessariamente ser um de porta de painel. Esse aqui vai atender muito bem. E ainda assim ele vai ser muito melhor do que um temporizador analógico quando há necessidade de ter alguma precisão. Se não tiver que ter muita precisão, você vai lá no analógico, só gira ele. E no caso desse aqui, né, se for usar um relé de tempo como esse aqui, basta ajustar aqui. Se não tiver que ter muita precisão, beleza, né? Até é mais fácil de ajustar do que no digital. Agora imagina que você necessita ter alguma precisão. Aí nesse aqui é muito mais difícil porque você teria que conferir, ver se realmente ficou no tempo que você gostaria, enquanto que no digital, uma vez que você selecionou o tempo aqui, você escolheu esse tempo, ele vai manter. É um temporizador que ele, falando no tempo, né, ele é de escala configurável, você consegue configurar em segundo, minuto, hora, décimo de segundo, minuto e hora, e também 10 segundos, 10 minutos e 10 horas, para que se consiga atingir o tempo máximo, que é, aqui no display nós temos 99, né, e a escala máxima é de 10 horas. Então, 10 horas vezes 99, você vai ter 990 horas, que é o tempo máximo, então, desse temporizador. Isso são vários dias, depois a gente faz a conta certinho. Eu vou mostrar também as funções aqui que ele faz, porque não é só de temporizador com retardo ao ligar, tem o retardo para ligar, na verdade, o retardo para desligar, o relé de saída, e também tem as funções de temporizador cíclico, onde ele pode iniciar ligado ou ele pode iniciar desligado. E esse detalhe é importante porque em muitos casos é o que faz a diferença entre precisar de algum relé adicional ou não, né? Falando de relé, nós temos duas saídas a relé e são duas saídas a relé
são relés reversíveis, né? Então não é só contato aberto aqui, nós temos o comum, o NA e o NF, e são duas independentes, então dá para trabalhar com tensões diferentes se você quiser, com circuitos que precisam ficar isolados, né? Dá para fazer dessa maneira se for necessário. Inclusive para ligar pequenas cargas bifásicas muitas vezes, né? Porque se você tem uma carga bifásica, não dá para deixar a fase ligada direto lá. Então liga uma fase em cada relé e essas duas fases vão para sua carga. Então, e lógico, pequenas cargas porque a capacidade desse relé aqui ela não é tão grande. Nós temos 5 amperes de carga resistiva até 250 VCA. Então até 250 volts, 5 amperes, considerando carga resistiva. Se for alguma pequena carga indutiva, um motorzinho, por exemplo, você não pode chegar nem próximo desses 5 amperes. A alimentação é 220 VCA, frequência de alimentação de 50 até 60 Hz. Se você quiser adquirir no site da Brasiltec, deixa eu vir para o site aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ele fica junto com os demais relés, que eles fazem parte da mesma família. E aqui está o modelo digital, então, para que você consiga fazer aquisição ou orçamento também, aqui direto pelo site você consegue adquirir. Tem modelo digital também, ó. O modelo digital ele é mais completo e em alguns casos ele se faz necessário. É mais completo e pelo fato de não ter que abrir o painel para poder realizar a configuração, existe uma vantagem clara em relação a isso também. Esse aqui, inclusive, tem uma proteção aqui em volta. Ó. Tem uma proteção que vai ajudar a impedir a entrada de poeira e tudo mais. Não é uma proteção IP67, mas ainda assim ajuda bastante. Então, voltando aqui para o modelo que nós estamos conversando, deixa eu baixar o manual dele para já falar das funções. Eu vou demonstrar, inclusive, já fiz a conexão dos cabos aqui para poder demonstrar. Vamos lá, aqui tem algumas características, né? E aqui a questão da configuração. Nós temos, como eu falei, retardo na energização. Ele conta o tempo para ligar o relé. Ele pode contar o tempo para desligar o relé também. Temporizador cíclico com a primeira contagem com o relé desligado e o contrário também com a primeira contagem com o relé ligado. Eu já vou ensinar a programar também, eu nem vou me ater muito ao manual aqui, só queria mostrar para vocês que há essa possibilidade de consultar aqui as escalas, né? Segundo, minuto, hora, décimo de segundo, décimo de minuto e décimo de hora, ou ainda 10 segundos, 10 minutos e 10 horas. Ó, aqui está até um exemplo, né? 99, que é o valor máximo, como são 2 dígitos, então o valor máximo é 99 vezes 10 horas, 990 horas. Inclusive, quanto que dá 990 horas? Vamos ver aqui, 990 dividido por 24, nós temos, vezes 24 não, né? 990 dividido por 24, 41 dias, 41,25 dias, dá mais 40, passa da quaresma, né? Então você pode iniciar o temporizador no começo da quaresma e ajustar ele para 40 dias, quando terminar a quaresma ele vai te avisar. E, enfim, então 41 dias aí, o máximo da escala, mas dá para trabalhar com valores bem menores, inclusive nas escalas aí em décimos de segundos. Agora, voltando para o temporizador, deixa eu demonstrar aqui o uso e a configuração dele. É bastante simples, tá? Esse aqui é um temporizador bastante elementar. O modelo que eu mostrei anteriormente de porta de painel, ele é mais cheio de recurso, mas acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso também para ajustar ele. Apesar que também é simples, né? Esse tipo de coisa aqui, se você conhece um modelo, você consegue ajustar basicamente tudo. Então, vale a pena estudar, independente se é o modelo que você costuma utilizar ou não. O tempo que estava configurado aqui era de 2 segundos, ele inclusive já bateu, que o relé já ligou. E como que faz o ajuste? Então olha só como é simples fazer o ajuste de set point. Imagina que você é o operador da máquina aqui, o temporizador está na sua frente, você quer mudar esse valor aqui para 15 segundos, por exemplo. Você tem 2 botões aqui embaixo, cada botão ele incrementa em uma das casas. Então de 2 segundos eu quero colocar 15 segundos, por exemplo. Vou apertar uma vez esse aqui e depois mais 3 vezes esse aqui, 15 segundos. Pronto, agora ele já está contando o tempo. Esse pontinho aqui piscando significa que ele está contando o tempo. Se por um acaso, agora acabou de ativar, não sei se está dando para escutar aí o relé batendo, mas o relé ele acabou de ativar aqui. Então olha só, se por um acaso eu quiser agora ajustar em 15 segundos, eu quero colocar 7 segundos, o que eu faço? Vou aqui embaixo para 7, né? Só que aqui já passou, então o que eu vou fazer? O óbvio, né? Só ir até o final, pronto, 7 segundos. Então, extremamente simples para fazer esse ajuste, são apenas 2 botões, cada botão é uma casa. Agora eu vou falar do ajuste de escala. O ajuste de escala, você vai segurar o T/R aqui por alguns segundos. E aí vai aparecer as escalas aqui. Está em segundos, ó. Se eu ir apertando aqui, eu vou para minuto, vou para hora, décimo de segundo, décimo de minuto, décimo de hora. Depois, 10 segundos, 10 minutos e 10 horas. Aqui em 10 horas é onde eu consigo o tempo máximo, né? Vou dar um exemplo aqui então, vou colocar em 10 segundos para vocês verem como funciona. Coloquei em 10 segundos, eu vou esperar um tempinho aqui para que ele volte para a tela inicial ali onde aparece o tempo de set point.
Olha só, está em 0,7, então 0,7 vezes 10 segundos, eu vou ter 70 segundos. Não é o que eu quero, né? Vai demorar demais. Vou colocar aqui um só. Então, 1 vezes 10, ele vai contar até 10 e vai habilitar, então, essa saída. Eu vou tirar a alimentação aqui dele. Eu poderia cortar a alimentação na entrada, mas eu posso também tirar o relé. Olha só, vou tirar o relé, naturalmente ele vai perder a alimentação. Agora eu vou colocá-lo de novo aqui e vai começar a contar o tempo, então, para poder habilitar aqui o contato. Nesse caso, como eu falei, 10 segundos, então, né, já que eu tenho uma unidade numa escala de 10 segundos, passou o tempo, ele habilita então. Bom, então o ajuste da escala é extremamente simples, ajuste de set point extremamente simples. Vamos para o último ajuste aqui que pode ser feito, que é da função do relé. Vou segurar os dois botões agora, ao invés de somente o T/R, eu vou segurar os dois. Tem a função número 1. Opa, é nesse aqui. Função número 2, função número 3 e função número 4. A função número 1 é a que nós já tínhamos, se eu não me engano, né? Deixa eu voltar aqui para o manual. Olha só, retardo na energização, ele vai contar o tempo para ligar. Então aqui está ajustado com 10 segundos, né? Então vai contar o tempo de 10 segundos para poder ligar o relé. Ó, acabou de fechar o relé. Deixa eu mudar essa escala aqui, inclusive, para ficar um pouco mais rápido aqui o nosso teste. Vou botar agora uma diferente aqui, vou botar em décimos de segundos. E aí eu vou ajustar um tempo de 20, porque 20 décimos de segundo são 2 segundos inteiros, né? Ou posso colocar 2 segundos e meio para mostrar como é possível trabalhar com valores intermediários também. 2 segundos e meio, beleza? Então a primeira função é retardo na energização. Vamos para a segunda função aqui. Tem que segurar os dois ao mesmo tempo, né? Até aumentou para 3 segundos, eu cliquei no set ali. Então olha só, função 2 agora. A função 2 ele vai contar o tempo para desligar o relé. Ele vai começar, eu vou tirar a alimentação aqui dele assim que ele voltar para a tela inicial. Tirei a alimentação, agora eu vou ligar imediatamente, ligo o relé. Ó, ligou o relé imediatamente, está contando 3 segundos e meio e desligou o relé agora. Quando ele está piscando assim, quer dizer que a contagem já encerrou, né? Agora, se eu tirar a alimentação, alimentar de novo, ó, relé ligado, contando o tempo, o display está fixo, agora o display começou a piscar. Então, agora a última função, que é o temporizador cíclico, eu nem vou mostrar as duas, porque a diferença é só que uma começa ligado e outra começa desligado, né? Terceira função. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar a alimentação aqui para que a gente consiga pegar o começo do processo. Só vou esperar voltar para a tela inicial. Ó, então, tirei a alimentação, vou ligar. O relé não está ligado ainda. Opa, tirei sem querer a alimentação. O relé não está ligado ainda. Agora ligou. Vai ficar o mesmo tempo. Esse temporizador cíclico ele tem tempos iguais. E fica intercalando, então, ó, entre relé ligado e relé desligado. Então, esse é um temporizador que traz todas aquelas vantagens que... Deixa eu desligar isso aqui para não ficar batendo o relé. Esse é um temporizador que ele traz todas aquelas vantagens que eu citei no começo do vídeo, de a possibilidade de ajustar tempos muito curtos com precisão, tempos longos com precisão, sem que você precise ficar conferindo. Imagina ficar conferindo um tempo de 60 minutos, se vai bater 60 mesmo ou não. Muitas vezes, ainda que os tempos sejam longos, é necessário que se tenha alguma precisão. Então, o temporizador digital vai te proporcionar isso. Esse modelo aqui, ele pode se destacar ainda mais em pequenas máquinas onde não se tem muito espaço para colocar um temporizador frontal na porta do painel, onde se precisa de um digital, e nas pequenas máquinas, geralmente, o preço é algo extremamente importante, né? Eu acho que em qualquer produto que está disponível no mercado, o preço ele é importante, mas nas máquinas menores, o custo de um temporizador digital ele pode acabar inviabilizando, então é importante que se tenha uma solução mais barata. E além dos tempos curtos, tem os tempos longos também, tem os casos onde se precisa ajustar com alguma frequência, tem também as situações onde se precisa fazer retardo para desligar o relé, né? Quando se precisa contar o tempo com o relé ligado para depois desligar esse relé. Tem uma série de aplicações para isso também. Tem também as situações onde é necessário temporização cíclica, e aí para fazer temporização cíclica você consegue fazer com 2 temporizadores comuns também. Tem um esqueminha para fazer isso, é relativamente simples, mas você gasta mais mão de obra, gasta o dobro do espaço, e aí o preço ele já se aproxima também desse temporizador digital. Então tem uma série de situações aí onde o temporizador digital ele é necessário, e essa solução ela vem para ajudar nessas necessidades. Se você precisar orçar ou adquirir temporizadores, seja o analógico ou esse aqui que é o digital, acesse o site da Brasiltec. Agora você já sabe se ele é compatível com a sua aplicação ou não. Então acessa lá o site da Brasiltec.
base removível, fixação em trilho DIN, é um relé bastante interessante. Acessa lá, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E não deixa também de dar o seu like, de comentar o que você achou, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro aí das novidades.